Sabe aquele momento em que você tá trocando ideia com uma mulher e sente que a conversa tá fluindo, o clima tá bom, mas aí, do nada, parece que o interesse dela evapora? A vibe muda, ela fica mais seca, responde com menos entusiasmo ou simplesmente some. Você fica se perguntando, será que falei algo errado? E eu já te adianto, sim, provavelmente falou. Mas não é só sobre o que você disse. É sobre como disse, quando disse, e principalmente o que essa frase comunica sem você perceber. Porque o jogo da atração não é só lógico, ele é visceral, emocional, inconsciente. A maioria dos homens fala demais quando devia sugerir. Se entrega rápido demais quando devia ser enigmático. Mostra o interesse de forma desesperada quando deveria gerar curiosidade. E aí, o que era uma conversa promissora vira um desinteresse frio. E mano, não é culpa sua. Ninguém te ensinou como funciona a psicologia da atração feminina. Você cresceu ouvindo que o certo é ser gentil, direto, dizer o que sente, mostrar intenções claras. Mas na prática, a realidade é outra. A atração não nasce da lógica, nasce do mistério, da imprevisibilidade e da intensidade emocional. Por isso, hoje eu vou te mostrar a frase que você nunca deve dizer a uma mulher, a menos que você queira ela pensando em você por dias. E o mais importante, vou te explicar por que ela funciona, o que ela ativa na cabeça dela, qual o momento exato de usar e como transformar uma simples frase em uma bomba de atração emocional que gruda o seu nome na mente dela. Esse vídeo não é sobre truque barato. É sobre entender a fundo como as emoções femininas funcionam, como o cérebro dela processa desejo, expectativa e memórias. E se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui, do jeito certo, ela não só vai lembrar de você, ela vai desejar estar perto de você de novo. Mas antes de te entregar essa frase, eu preciso te mostrar o que você está fazendo de errado hoje, mesmo sem perceber. Porque se você continuar cometendo esse erro, qualquer frase certa que eu te der vai perder efeito. E esse é o ponto onde 90% dos caras perdem a chance com uma mulher que estava dando sinais de interesse. Seja bem-vindo ao canal Me Conquiste. Eu sou a Ayla, especialista em relacionamentos e desenvolvimento masculino. Aqui te ensino tudo sobre como despertar desejo, entender as mulheres e evoluir emocionalmente. Aqui você aprende o que nenhuma mulher vai te contar. E já que vou te ajudar, nada mais justo que você me ajudar também. Já se inscreve no canal para me ajudar a alcançar 100 mil inscritos ainda este ano. E compartilhe com aquele seu amigo que é ruim de conversa para dar uma moral para ele. Agora coloque os fones, pega papel e caneta e aproveite o vídeo. A conversa que parecia promissora, até você dizer isso. Imagina a cena. Vocês estão conversando no WhatsApp. Ela tá te respondendo rápido, rindo das tuas piadas, perguntando sobre o teu dia. A conexão tá ali. Você sente que tem química. E você pensa, cara, agora é só manter o papo e puxar ela para um encontro. Só que sem perceber, você solta uma frase do tipo, você é diferente das outras. Nunca conheci alguém como você. Tô começando a gostar de você. E aí, puf, a energia cai. Ela some, começa a responder mais devagar, ou vira aquela clássica. Ai, desculpa, andei na correria. Mas por dentro, você sabe que não foi a correria. Foi a tua frase. Foi a hora errada, o contexto errado e o peso emocional errado. Essa parte dói porque você não falou nada ofensivo. Ao contrário, você achou que estava sendo gentil, carinhoso, sincero. Mas aqui é onde muitos caras se perdem. Eles acham que a mulher quer ouvir o que ela já sabe, quando na verdade ela quer sentir o que ainda não sentiu. A frase que entrega demais, cedo demais, sem um enredo de emoção por trás, mata o jogo da curiosidade. E curiosidade, meu amigo, é a faísca da atração. Além disso, frases assim disparam um gatilho inconsciente de agora ele quer algo de mim. E isso ativa uma barreira de defesa automática. A mulher começa a pensar, ele tá dizendo isso pra me conquistar? Será que ele fala isso pra todas? Será que ele tá carente demais?
e a dúvida vira bloqueio. Você perde o lugar de desafio e entra no lugar de cara disponível demais. Por que essa frase destrói a vibe? O cérebro humano, e principalmente o feminino, responde muito mais a estímulos emocionais do que a declarações lógicas. Quando você diz algo direto demais, sem tensão emocional acumulada, você elimina o mistério. É como abrir um presente antes do Natal. Perde a graça, perde o impacto. E eu sei que dói ouvir isso, porque o mundo já te vendeu a ideia de que sinceridade absoluta é o caminho. Só que no campo da sedução, a verdade precisa vir com ritmo, com timing e com controle emocional. Senão, vira carência disfarçada de afeto. Erro comum: carência disfarçada de conexão. Você acha que está criando conexão profunda quando, na real, está despejando o sentimento demais, cedo demais. Isso acontece quando você tenta compensar insegurança com palavras doces. E o problema aqui é que quem sente segurança não precisa se explicar tanto. Quando você fala, "Tô começando a gostar de você", sem antes construir uma base emocional forte, o que você transmite é: "Eu tô me apegando rápido demais. Eu preciso que você goste de mim também. Por favor, valida o que eu tô sentindo." E isso gera um efeito reverso. A mulher, ao invés de se sentir especial, se sente pressionada. E ninguém sente tesão na pressão. Desejo e liberdade caminham juntos. Se ela sente que você já entregou tudo, a motivação de te conquistar morre ali. Fundamentos por trás desse comportamento. Vamos quebrar isso com base científica. Gatilho da escassez. O cérebro valoriza mais aquilo que parece raro, difícil ou exclusivo. Quando você se mostra disponível demais, você se torna acessível demais. Tensão sexual e emocional. A atração cresce na ambiguidade, na dúvida, na possibilidade. Declarar tudo antes da hora elimina esse campo fértil. Neurociência da antecipação. O sistema dopaminérgico do cérebro responde com mais intensidade à expectativa do que à recompensa em si. Ou seja, a espera é mais viciante que o prêmio. Princípio da reciprocidade emocional. Pessoas sentem mais conexão quando são levadas a investir emocionalmente. Se você entrega tudo de uma vez, você impede que ela invista. Agora para e pensa. Quantas vezes você estragou uma conversa assim? Não porque você foi um babaca, mas porque você quis agradar. Quis mostrar o quanto ela é especial, antes mesmo dela sentir que precisava conquistar isso de você. No próximo bloco eu vou te mostrar exatamente o que dizer em vez disso. Como construir tensão, deixar ela intrigada e plantar uma semente na mente dela que vai crescer por dias. Porque sim, existe uma forma de elogiar, de se conectar e de marcar presença, sem parecer desesperado, sem perder o valor e sem jogar o charme no lixo. A forma certa de plantar uma ideia que vai deixar ela pensando em você por dias. Então tá, você entendeu que aquele tipo de frase, "Você é diferente", "Tô gostando de você", "Nunca conheci alguém assim", quando dita na hora errada, joga contra você. Mas aí entra a pergunta: o que dizer no lugar? Como manter a vibe, a tensão, e ainda assim fazer ela pensar em você o resto da semana? É aqui que entra o poder do subtexto. O que é isso? É quando você não fala tudo abertamente, mas deixa a mensagem ali, escondida, implícita, flutuando no ar. É aquela sensação que ela tem de: tem algo diferente nesse cara, mas eu não sei explicar. E é exatamente por isso que ela continua pensando em você. Porque o subtexto funciona tão bem. Porque ele ativa o cérebro emocional e não o racional. A mente dela começa a preencher as lacunas com a imaginação. E o que a gente imagina, a gente sente. Isso é neurociência pura. Quando uma mensagem vem incompleta, o cérebro libera dopamina tentando resolver o mistério. Isso gera vício, apego emocional e, sim, atração. A mulher começa a te ver como um desafio interessante. E não como mais um cara que ela já decifrou. E o desafio, desde a idade da pedra, sempre foi o que moveu o desejo feminino. Isso tá gravado no inconsciente.
Ela não quer o que se entrega fácil. Ela quer o que provoca sem forçar, o que instiga sem precisar implorar. Exemplo prático. O que dizer na hora certa? Imagina que vocês estão conversando e o clima tá bom. Em vez de soltar uma frase carente, tipo, tô começando a gostar de você, você manda. Você tem umas sacadas que me fazem pensar. É raro isso. O que essa frase faz? Valida uma qualidade dela, sem parecer que você tá se vendendo. Sugere que ela é diferente, mas sem aquele tom clichê. Planta a dúvida. O que exatamente ele quis dizer com isso? E é essa dúvida que vai fazer ela pensar em você mais tarde. Outro exemplo. Sabe o que é louco? Quando eu acho que entendi teu jeito, você manda uma dessas e me surpreende. Essa frase é uma obra de arte emocional. Por quê? Mostra que você está prestando atenção nela. Dá um toque de imprevisibilidade. Cria conexão e tensão ao mesmo tempo. Você não está declarando amor. Você está sendo um espelho com personalidade. Linguagem corporal. Plus timing. Impacto dobrado. Agora segura esse detalhe. Não é só o que você fala, é como você fala. A entonação, a pausa antes de soltar a frase, o olhar no olho, mesmo por vídeo ou texto, dá para criar esse ritmo. Quando você escreve, manda com reticências. Pausa. Um emoji que quebra a expectativa. Ou, se for ao vivo, olha nos olhos, respira e solta a frase com um sorriso de canto de boca. É isso que faz o cérebro dela gravar o momento. Fundamentos por trás dessa estratégia. Efeito Zeigarnik. A mente se prende mais a histórias e situações que ficaram inacabadas. É por isso que deixar um elogio no ar tem mais impacto do que dizer tudo de uma vez. Princípio da autoprojeção. Quando você dá pistas sutis, ela completa o que você quis dizer com base nas próprias emoções. Isso gera mais conexão, porque parece que ela descobriu sozinha. Ancoragem emocional. Frases que ativam memórias, curiosidade ou autoestima criam uma âncora. Ela associa aquele sentimento a você, mesmo sem entender direito o porquê. E olha que doido. Você não precisa dizer, tô pensando em você, para ela pensar em você. Você só precisa criar uma experiência emocional leve e ambígua, o bastante para ecoar na cabeça dela depois. É como plantar uma semente de desejo e sair andando. A planta cresce sozinha. No próximo bloco, eu vou te mostrar os 3 gatilhos psicológicos que, quando ativados juntos, fazem qualquer mulher sentir saudade de você mesmo sem motivo aparente. E sim, a maioria dos caras nunca ouviu falar disso, porque vivem presos naquela comunicação rasa e desesperada. Espero que esteja curtindo o vídeo. O que acha de retribuir a ajuda que está recebendo aqui? É bem simples, você tem 3 opções. Você pode se inscrever no canal, pode deixar um like, e se desejar ajudar ainda mais, pode ser um membro aqui do canal. Qual dessas opções você pode usar para ajudar o canal? Seja qual for a opção que você escolher, muito obrigada por demonstrar seu apoio ao canal e ao meu trabalho. Os 3 gatilhos psicológicos que fazem ela pensar em você mesmo sem motivo. Agora que você já entendeu o poder do subtexto e como deixar uma mensagem ecoando na mente dela, chegou a hora de elevar o nível. O que eu vou te mostrar aqui é estratégia avançada de influência emocional, coisa que psicólogos sociais, roteiristas de cinema e especialistas em comunicação usam todo santo dia, mas que quase nenhum cara aplica nos relacionamentos. E é por isso que vivem esquecidos depois de um date. Vamos direto ao ponto. Existem 3 gatilhos mentais que, quando ativados ao mesmo tempo, causam um efeito devastador no cérebro feminino: mistério, contraste emocional e validação seletiva. Vou explicar cada um deles de forma simples, com exemplos práticos, e te mostrar o porquê isso funciona. 1. Mistério. O segredo que dá replay mental. O que é? Quando você não revela tudo sobre você, deixa pontas soltas, e ela sente que tem mais coisa ali, mas não sabe o quê. Por que funciona? O cérebro humano detesta lacunas. A mente feminina, em especial, foi evolutivamente moldada para buscar padrões emocionais. Quando você não entrega tudo de bandeja,
ela ativa o modo caçadora emocional. Ela começa a observar, lembrar do que você falou, criar histórias mentais. E quanto mais ela pensa, mais ela sente. Como aplicar? Não conte sua vida inteira nos primeiros encontros. Evite se justificar demais. Dê respostas com duplo sentido, do tipo: tem coisas em mim que você só vai entender com o tempo. Essa frase parece simples, mas é uma bomba silenciosa. Ela vai te observar diferente depois disso. 2. Contraste emocional. A montanha-russa que vicia. O que é? É quando você mistura momentos leves com instantes mais profundos. Uma hora você brinca, outra você solta uma frase que faz ela refletir. Isso causa variação emocional, e o cérebro adora isso. Por que funciona? Emoção previsível gera tédio. Emoção imprevisível ativa o sistema límbico, que é responsável pelo apego e pelo desejo. É o mesmo princípio dos filmes e séries que a gente maratona. A história muda de ritmo. A gente sente várias coisas e não consegue parar de ver. Como aplicar? Brinque, provoque e depois mande algo mais profundo, tipo: você disfarça bem, mas dá pra ver que tem uma história aí dentro. Deixe o humor fluir, mas puxe uma pausa e diga: às vezes, quando você fica quieta, parece que o mundo inteiro some da tua cabeça. Esse tipo de contraste faz ela sair do piloto automático. Te coloca em um lugar de presença afetiva que é raro hoje em dia. 3. Validação seletiva. O elogio que vale 1000. O que é? Ao invés de elogiar tudo, você escolhe um traço específico e incomum para valorizar. E mais, você só elogia quando ela realmente faz por merecer. Não é sobre puxar saco, é sobre validar o que ninguém vê. Por que funciona? Isso ativa o sistema de recompensa cerebral. Quando alguém reconhece algo que você valoriza em si mesmo, ou que ninguém percebeu, o vínculo emocional se multiplica. Ela começa a querer mais dessa sensação e, por consequência, mais de você. Como aplicar? Em vez de dizer, você é linda, diga: você tem um jeito de olhar que parece que tá lendo tudo que eu penso. Isso assusta um pouco e fascina. Quando ela fizer algo legal, diga: a maioria das pessoas teria ignorado isso, mas você foi lá e fez. Isso diz muito sobre quem você é. Esse tipo de validação não se esquece, porque toca em um lugar mais íntimo, a identidade. Fundamento teórico por trás disso tudo. Efeito dopamina. Esses gatilhos ativam pequenos picos de recompensa, como vício. O cérebro associa você ao prazer emocional. Teoria do investimento emocional. Quanto mais ela pensa, interpreta e sente algo com você, mais ela quer manter isso. Sistema de apego. Emoções misturadas criam ligação emocional duradoura, mais forte do que só prazer ou só carinho. E aqui está o pulo do gato. Você não precisa ser perfeito, bonito ou rico para ativar esses gatilhos. Você só precisa saber jogar o jogo certo. Comunicação emocional não é firula. É ciência, é estratégia, é maturidade. Na próxima parte, vou te mostrar os erros silenciosos que você pode estar cometendo sem nem perceber e que anulam totalmente o efeito de tudo que falei até agora. Se você está pronto para ser inesquecível, então não dá para pular o próximo bloco. Os erros invisíveis que fazem ela perder o interesse mesmo depois de uma boa conexão. Sabe aquele cara que manda bem no início, cria tensão, faz ela rir, até rola um clima, mas depois de 2 dias ela some, esfria, responde seco? Então, quase sempre é porque ele comete erros silenciosos. Não é porque ele não foi interessante, é porque ele quebrou o encanto depois. Esses erros são traiçoeiros porque parecem atitudes certas, educadas ou até bem intencionadas. Mas o que eles fazem é matar o mistério, quebrar a tensão e, pior, tirar de você o valor percebido. Vamos destrinchar os 3 principais aqui. 1. Explicar demais. O fim do mistério. O que é? Você tenta justificar tudo o que faz, se explicar para evitar mal-entendidos, ou abrir demais sua vida nos primeiros papos. Por que isso mata o interesse? Quando você faz isso,
você quebra o mistério. E lembra, a mente dela precisa de pontas soltas para continuar pensando em você. Quando você despeja tudo, você resolve o quebra-cabeça antes mesmo dela querer montar. O cérebro dela simplesmente não precisa mais pensar em você. Exemplo comum. Só para deixar claro, eu não quis parecer grosso naquela hora, foi só que eu sou assim mesmo, sabe? Ansioso, meio intenso. O que fazer no lugar? Não se explique. Assuma o que você é com naturalidade e deixe que ela tire as próprias conclusões. Isso mostra segurança. Dizer menos gera mais atração do que justificar demais. 2. Estar sempre disponível. O fim da escassez. O que é? Você responde sempre na hora. Aceita qualquer convite dela. Muda sua rotina para se adaptar. Mostra que está sempre livre para ela. Por que isso destrói a atenção? A escassez é um dos gatilhos mais poderosos da atração. Se ela percebe que você está sempre ali, sempre fácil, você vira paisagem. Ela não sente que precisa conquistar você. E se não tem esforço, não tem valor. Exemplo comum. Ela chama: "O que você vai fazer hoje?" E você responde: "Nada, tô livre. O que você quiser fazer, eu topo." Cara, isso acaba com a tensão sexual e emocional. Você vira um amiguinho pronto para servir. O que fazer no lugar? Tenha uma vida que te ocupa. Mesmo que esteja livre, diga que está resolvendo umas coisas. Mantenha o mistério do seu tempo. O ideal é que ela sinta que precisa conquistar o direito de te ver. 3. Ser 100% bonzinho. O fim do contraste. O que é? Você tenta agradar em tudo. Elogia o tempo todo. Nunca discorda. Ri de tudo que ela fala. Você vira fofo demais. Por que isso é um tiro no pé? Sem contraste não tem emoção. E sem emoção, não tem memória emocional. O cérebro dela precisa de tensão e variação. Quando você é bom demais o tempo todo, você perde intensidade. E intensidade é o que marca. Exemplo clássico. Ela diz uma opinião X, você pensa Y, mas diz: concordo com você. Ela fala algo bobo e você responde: hahaha, nossa, verdade, que incrível. O que fazer no lugar? Seja gentil, mas tenha postura. Concorde quando fizer sentido, mas não tenha medo de discordar com respeito. E provoque de vez em quando. Um cara com personalidade ativa o lado emocional dela, porque parece imprevisível, e isso é viciante. Fundamento teórico por trás desses erros. Efeito da antecipação. Quanto mais previsível, menor o envolvimento emocional. Neurociência do prazer. A dopamina, desejo, é liberada mais fortemente quando existe desafio e incerteza. Psicologia da escassez. Tudo que é raro parece mais valioso. Paradoxo da escolha. Quando ela sente que já te ganhou, a mente dela perde o interesse porque o jogo acabou. Você pode até ser um cara legal, com papo bom, aparência bacana e tudo mais. Mas se você errar nesses 3 pontos, o jogo vira contra você e você nunca vai entender o porquê ela sumiu. Vai achar que foi culpa dela, do destino, da fase da lua. Mas agora você sabe, atração não é lógica, é neurociência, é tensão emocional, é estratégia. Na próxima parte, eu vou te mostrar como virar o jogo mesmo quando você já errou e como recuperar o interesse dela sem parecer carente ou desesperado. Essa parte é para quem quer se tornar inesquecível, mesmo depois de um vacilo. Como reacender o interesse dela, mesmo depois de ter pisado na bola. Tá, você errou. Falou demais, se mostrou disponível demais, tentou agradar o tempo todo. E agora ela esfriou. Responde pouco, ou nem responde mais. E você tá aí, quebrando a cabeça pensando: será que ela perdeu o interesse de vez? Pode ser. Mas também pode ser que ela só esteja testando se você é só mais um, ou se você tem capacidade de reação. E aqui entra o pulo do gato. Muitas mulheres, principalmente as mais inteligentes emocionalmente, prestam atenção muito mais na sua resposta do que no seu erro. E isso é ouro, porque te dá margem para virar o jogo, se você souber como se reposicionar. 1.
Pare de tentar corrigir com afeto. Reposicione com ausência. O que isso significa? Quando um cara sente que está perdendo uma mulher, a tendência instintiva é tentar compensar com carinho, atenção, mensagens fofas, emojis, textão. Ele quer mostrar que se importa, que é diferente dos outros, que é um cara bom. Mas o problema é que isso mostra desespero. E desespero grita: eu preciso da sua validação. E não tem nada menos atraente do que alguém que se anula para ser aceito. A resposta certa: sumir. Mas não é sumir por birra, é sumir com propósito. Você precisa tirar o acesso a você. Parar de dar explicações, de tentar remendar, de querer ser compreendido. O silêncio nesse momento vale mais do que qualquer argumento. Por que isso funciona? Porque você vira um contraste. Ela esperava que você se arrastasse, mas você se recolhe. Isso ativa o lado emocional dela. Ela começa a pensar: ué, ele parou de correr atrás? Será que ele já tá com outra? Será que fui eu que perdi ele? Ou seja, você muda a rotação do jogo emocional. 2. Volte com um novo posicionamento. E não com as mesmas desculpas. Depois de sumir por alguns dias, 3 a 5, dependendo da situação, você pode retomar o contato. Mas aqui mora o segredo. Você não volta igual. Você volta mais enxuto, mais direto, mais confiante. E se ela puxar assunto, você não volta naquele papo de senti saudade, tava pensando em você. Você volta com algo como: andei refletindo sobre algumas coisas. Tô focando mais no que realmente me faz bem agora. Ou tô numa fase de fazer mais por mim. Senti que tava gastando energia à toa antes. Por que isso é poderoso? Você se mostra um cara que aprende, que reflete, que não depende de ninguém para se ajustar. Isso para ela é magnético. Porque ela entende. Esse cara tem visão. Ele não é refém da minha atenção. Mude seu comportamento no retorno, sem avisar que mudou. Agora vem o mais importante. Não avise que mudou. Mostre. Você voltou? Ótimo. Agora. Não esteja sempre disponível. Mesmo que queira responder, espere um pouco. Não entregue tudo de cara. Use frases mais curtas. Responda de forma mais contida. Não elogie à toa. Deixe ela buscar aprovação agora. Você cria um novo clima, onde ela percebe que precisa investir mais para te conquistar de novo. E isso ativa o lado caçadora do cérebro feminino. Sim, elas têm isso. Quando percebem que estão prestes a perder alguém valioso, o instinto de reconquistar entra em cena. Fundamentação teórica desse reposicionamento. Teoria da reatância psicológica. Quando uma pessoa sente que está perdendo acesso a algo, a tendência é desejar aquilo ainda mais. Escassez emocional. Pessoas que demonstram autocontrole e seletividade são percebidas como mais valiosas. Regra do contraste. Se antes você era 100% disponível e agora está seletivo, a mudança cria um impacto emocional forte. Ciclo da tensão e alívio. Sumir gera tensão. Voltar com confiança entrega o alívio. E essa sequência grava você no cérebro dela. Exemplo prático de retorno que cria impacto. Você sumiu por 4 dias. Ela manda: sumiu em RSRs. Você responde: tava focando em umas coisas minhas. Foi bom dar uma limpada na cabeça. Simples. Sem textão. Sem drama. Sem tava com saudade. Apenas presença firme e foco. Você mostra que não precisa ser querido. Você é desejado. A maioria dos caras perde a mulher no pós, não no começo. É quando ela testa o seu valor, e você responde com carência, com apego, com insegurança. Mas se você entende o jogo, você para de se explicar e começa a se posicionar. E é isso que atrai de verdade. Na próxima parte, a gente vai entrar no ponto mais decisivo de todos. O que você fala no momento em que ela mostra desinteresse e como usar isso para virar o jogo com uma frase só, que não é mágica, mas tem lógica emocional. Mas antes de seguir, preciso de sua ajuda também. Porque estou me dedicando muito para produzir bons vídeos para te ajudar. Por isso, se inscreve no canal e não seja o único a ficar de fora,
Faça parte dessa jornada com a gente. Todos os inscritos deste canal se juntaram para apoiar minha meta do canal. O nosso desafio será juntos alcançar 100 mil inscritos ainda este ano. E eu sei que, com seu apoio, isso vai acontecer. Ao se inscrever, você não só ajuda o canal a crescer, mas também garante acesso a conteúdos exclusivos, benefícios incríveis e até um espaço no meu site, onde você vai ter acesso a materiais de alto nível sobre relacionamentos e muito mais. E o melhor, por um valor simbólico, você ainda vai ganhar selos de fidelidade, emojis personalizados, prioridade nas respostas e muito mais. Se tornar membro é um gesto de apoio que vale cada segundo, mas se não puder, não tem problema. Só de se inscrever e curtir os vídeos, você já faz uma diferença imensa. Bora fazer esse canal bombar. O que dizer quando ela mostra desinteresse? E como virar o jogo com isso? Aqui é onde 95% dos caras se perdem totalmente. Ela começa a responder frio, começa a assumir, ou pior, fala abertamente que não tá no momento, quer focar em outras coisas, ou não quer nada sério. E aí o cara faz o quê? Começa a discutir, tenta convencer ela do contrário, ou se afasta com drama e frase de novela. Ah, beleza então, segue tua vida. Errado, tudo errado. Essa é a hora de usar inteligência emocional e uma comunicação estratégica que mostra alto valor e te reposiciona como alguém que ela vai continuar pensando, mesmo tentando seguir a vida. O erro mais comum: levar o desinteresse para o lado pessoal. Quando uma mulher demonstra que perdeu o interesse, a maioria dos homens leva isso como um ataque direto ao ego. E aí tentam forçar a barra, ou implorando atenção, ou jogando na cara dela que ela não sabe o que quer, ou tentando se valorizar com frases do tipo: você vai sentir minha falta. Mas isso só confirma o que ela já estava sentindo, que você é emocionalmente imaturo e dependente. E cara, isso mata a má atração na hora. O que você deve fazer? Use o desinteresse como palco para o seu valor. Quando ela disser qualquer coisa que sinalize afastamento, a sua resposta precisa ser leve, firme e madura. Nada de drama, nada de carência, nada de reação exagerada. Você solta algo como: tranquilo, eu gosto de conexão real, mas também respeito o tempo de cada um. Só sigo onde faz sentido pros dois. Ou então, tá tudo certo. Meu foco agora é em quem também quer construir algo foda. Se não for esse o momento, vida que segue. Por que isso funciona? Porque você mostra que não depende dela emocionalmente, tem clareza do que quer, não está disponível para ser meia opção de ninguém. E isso, irmão, é extremamente atraente. A virada emocional. Ela esperava um menino e encontrou um homem. O cérebro dela já estava pronto para lidar com tua reclamação, com teu textão emocional, com tua resposta clichê de rejeitado. Mas não. Ela recebeu uma resposta madura, segura e centrada. Isso quebra o padrão que ela esperava. Isso gera disrupção emocional. E o cérebro dela entra no modo: peraí, e se eu estiver descartando alguém que é raro? Esse é o ponto exato onde o jogo vira. Não porque você implorou, mas porque você mostrou, com atitude, que se valoriza. Fundamentação teórica por trás dessa postura. Disrupção de padrão. Quando você age diferente do que ela esperava, o cérebro dela presta mais atenção. Princípio da indiferença estratégica. Pessoas que não imploram por atenção são percebidas como mais valiosas. Neuromarketing de comportamento. Quando alguém sente que perdeu acesso a algo valioso sem ser forçado, isso ativa o instinto de recuperação, reatância. Autovalidação social. Quem mostra que tem seus próprios critérios de valor se posiciona como um prêmio, e não como alguém em busca de aprovação. Exemplo real de como virar o jogo com uma resposta. Ela diz: acho que a gente está em fases diferentes. Você responde: sim, também tive essa sensação. E tudo bem. Eu tô numa fase de focar em conexões mais alinhadas e não em ficar insistindo onde não flui. Depois disso, você some. Nada de stories indiretos.
Nada de curtir foto dela, nada de recadinhos. Você se retira e ela vai pensar em você, mais do que imagina. O cara que ela pensa, mesmo que diga que não quer nada. Agora que você entendeu os bastidores emocionais disso tudo, dá pra sacar o seguinte: não se trata da frase certa, se trata de quem você é enquanto diz a frase. Se você ainda for o cara carente, que depende do interesse dela pra se sentir bem, qualquer frase que você mandar vai soar forçada, insegura, e ela vai perceber. Agora, se você for o cara que sabe o que quer, que não precisa provar nada pra ninguém, que entende o valor que entrega num relacionamento, até o silêncio vira arma. Até o ok, entendi, vira sedução. Você não precisa provar seu valor. Você precisa encarnar seu valor. E é por isso que a maioria se perde, porque tenta convencer uma mulher do próprio valor, quando deveria apenas viver como se já fosse o cara certo. E aí ela nota, e volta, nem sempre com palavras, às vezes com um emoji, com uma curtida, com aquele "e aí?" sumido. E você decide se ainda vale a pena. Se isso fez sentido pra você, comenta aqui embaixo com um. E se você quer aprender como desenvolver esse posicionamento emocional, essa autoridade pessoal, e parar de correr atrás de mulher que nem sabe o que quer, eu criei um treinamento completo que vai te ensinar a virar esse jogo, de dentro pra fora. Clique no link da descrição e vira o homem que ela não consegue esquecer.